Oi, Leão! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à minha mesa. Eu sou a Dan Moraes, a alquimista do canal, terapeuta, astróloga, alquimista, taróloga. Faço mapa astral, faço leitura de tarô, atendo com terapia alquímica, que é maravilhoso. Precisa só querer experimentar, se permitir. Para quem quer buscar saúde integral, saúde mental, saúde física, saúde espiritual. A ideia é diminuir o consumo de remédios, é lembrar que a gente é natureza, nos colocar em ressonância, em concordância com a regeneração da Terra. 8 de ouro, de colocar a gente a serviço, né, da regeneração da Terra e a serviço das outras pessoas, né? A nossa missão de vida, ela não é para massagear o nosso ego, ela é pra gente contribuir com com as pessoas, com nossa evolução pessoal e espiritual, a torre, né? E com a construção da nova era desse lugar, dessa era nova, dessa dimensão nova, né? Que a gente roda da fortuna, que a gente tem a capacidade de cocriar, né? A gente, cada um de nós, a missão de cada um de nós, ela é parte da missão do Criador, de Deus. Então a gente está aqui para isso, para descobrir qual que é essa missão, que não necessariamente é estática, tá, gente? Ela se molda no decorrer da nossa vida, né? Ela se molda no decorrer conforme os anos passam. 9 de paus. E que a gente esteja disposto, né, a deixar ir. As de copas, a se conectar com o coração, a identificar a intuição. 10 de espadas, a permitir que os ciclos terminem, a entender que os ciclos terminam, eles precisam terminar. Pagem de paus e a sua carta, o sol. E no fundo do baralho, o 5 de ouro. Olha, o que eu sinto aqui é que você tem muito para entregar, tá? Mas tá faltando talvez um pouquinho dessa conexão com a espiritualidade, sabe? Fazer, não é conexão com a espiritualidade, dá valor para suas intuições, tá? Dá valor para suas intuições e permitir que os ciclos terminem. A impressão é que talvez você esteja colocando a sua energia em ciclos que já estão terminados, tá? E aí com isso você impede um pouco a manifestação plena e integral do seu sol, sabe? Os leoninos, eles são muito altruístas, mas toma cuidado pra não doar demais e depois cobrar isso das pessoas, sabe? Né? Não acabar aprisionando as pessoas debaixo de você. Permita descobrir outras formas de doação, sabe? Às vezes a pessoa não precisa de dinheiro, às vezes ela precisa de um ouvido, né? Às vezes ela precisa de um colo, às vezes ela precisa de uma companhia. Tem muita gente precisando de companhia, sabia? Tem muita gente muito só. E que não pede ajuda muitas vezes, sabe? Então, né, logo no começo eu falei da coisa de se colocar a serviço, né? Porque o 8 de ouro, ele fala muito de um serviço altruísta, ele fala de um serviço contínuo, dedicado. A torre, ela vem lembrar aqui que de coisas inusitadas, de coisas que podem trazer sofrimento, porque fazem ruir, né? Ruir situações, né? E aí a torre seguida da roda da fortuna, porque assim, se tá ruindo alguma coisa, é porque realmente isso precisa ir. Isso precisa, entendeu? São altos e baixos que acontecem na vida,
que são normais, que são naturais, são necessários, tá? Para que a gente entenda o que realmente merece a nossa... Essa carta não fala de apego, mas ela fala às vezes da gente ficar muito desconfiado, sabe? Não deixar muitas pessoas se aproximarem ou não querer expor as nossas conquistas, sabe? Por isso que eu falei de às vezes esse ciclo que você não quer que permita, né? Que você não quer que encerre, que tá impedindo o seu sol de brilhar, sabe? E aí, no que você impede, e como, né? E como eu disse, Leão é um signo muito altruísta, ele é muito disponível do que ele tem, né? Tanto que a própria questão da realeza, né? Do rei, ele na verdade, ele é uma figura, né? É uma pessoa que ocupa um lugar que vive para servir. Isso é o altruísmo leonino, né? E aí, esse é o brilho principal, né? Engraçado que aqui na carta do Sol também tem uma roda da fortuna, né? E aqui a gente tem a roda da fortuna aqui também. Então, precisa girar isso para que você tenha... para que você não tenha medo de servir. Você não vai ser menos rei servindo, né? Você não precisa servir com dinheiro, servir com recursos que te façam crescer, né? Ah, não, eu tenho que pagar porque aí todo mundo vê que eu tenho dinheiro. Não, né? Por isso que eu falei que às vezes as pessoas precisam de um colo, de um ouvido, sabe? Descobrir essas outras potencialidades que você tem, né? E se permitir. Então, assim, permitir que os ciclos terminem para que você pare de ficar apegado a só um jeito de fazer as coisas, né? Apegado a uma posição, apegado a um brilho, que na verdade o seu brilho vai brilhar mais na hora que você compartilhar esse brilho com as outras pessoas, né? E aí que eu falei, né, que eu me corrigi, que eu falei assim, que dá atenção pra intuição, mas assim, não dar valor à sua intuição, né? Porque às vezes a gente entende a intuição, só que a gente acha que é coisa da nossa cabeça, que a pessoa não merece. Meu, o merecimento, ele não tá nas suas mãos. Ele não é você que tem que julgar isso. Você só tem que ocupar o seu lugar e servir de ponte, servir de manifestação, de veículo de manifestação para algo que é muito maior do que você. E isso eu não tô falando só com, não é assim, claro, tá dentro desse contexto, mas assim, todos nós somos veículos de manifestação de uma força maior. Então, se a gente fica muito apegado ao que, né, o que aparenta ser, ou o que a gente entende que é uma coisa assim, a gente bloqueia um pouco esse fluxo, sabe? Aqui no baralho cigano, é a primeira vez que eu tô trazendo baralho cigano aqui pra mesa, saiu o cigano. E o cigano, ele é o líder, né, do clã. Ele é aquele que manda levantar acampamento, é aquele que decide onde vai fincar acampamento. E dentro do clã, o cigano, ele é também, assim, o líder, né, o chefe, ele é meio que o juiz também, né, ele é literalmente quem manda prender, quem manda soltar. Só que dentro dessa perspectiva, né, dessa narrativa que eu tô construindo aqui, pensa, né, é muito mais nobre você não ter que impor essa sua autoridade, sabe? E você exercê-la de forma altruísta, de forma sempre a somar, sempre a ser justo, né? É exercer o direito de julgar por causa da sua justiça e não por causa de uma posição, e não porque você tem um dinheiro ou porque, né, você é o chefe, sabe? Então é resgatar um pouco essa honra, sabe, Leão? E agir, né, por motivação dessa honra e não por causa da sua posição. Então, eu escolho estar em paz para você. Não vai dar para você ler porque é muito pequenininho.
é um mantra para te acompanhar aqui nesses próximos dias. Então, assim, escolha estar em paz, né? Não queira se impor para ninguém, não, porque você já é o rei. Você só precisa deixar isso fluir e brilhar e deixar as coisas acontecerem sem se impor para ninguém. Tá bom? Um beijo grande. Até o próximo vídeo.